Aqui nos encontramos na nossa igreja aqui em Matriz de Travassou, aqui no Arciprestado de Águeda e na Diocese de Aveiro. Uma palavra para todos vós que estáis aqui e também para aqueles que depois irão ter acesso também a esta partilha que eu hoje gostaria de ter convosco e com todos eles. Eu gostava hoje, pegando um pouquinho na minha leitura, porque no fundo estamos a falar da sabedoria. E a sabedoria na Bíblia não é apenas uma pessoa que sabe muito, nem é uma pessoa muito instruída. É alguém que até pode ser pouco instruído, mas que sabe viver de acordo com o plano de Deus. É um dom do Espírito Santo, esta sabedoria. E é precisamente sábio aquele que age não por saber muito, mas porque é bom. Porque é capaz de encontrar discernimento para perceber aquilo que Deus quer de cada um deles, de cada um de nós. E então, aqui no Evangelho que foi lido no capítulo 10 de São Marcos, do versículo 17 até o versículo 30, neste Evangelho encontramos alguém que quer ser sábio. Sábio no sentido bíblico do termo. Alguém que quer saber aquilo que Deus quer dele. E então, eu gostava, a exemplo daquilo que já vos tenho habituado, gostava de reler algumas partes do Evangelho que eu há pouco li, para se fazer sobressair um ou outro termo que se calhar entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E eu confesso-vos que só dei por ela na primeira missa que estava a celebrar. E foi a partir daí que eu em hoje já fiz uma homilia diferente. E aqui também, porque me apercebi tarde, mas ainda foi a tempo para vós, gostava de vos chamar a atenção para esse aspecto. Diz aqui assim: naquele tempo ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo. Tomem atenção sempre nestes verbos, nestas palavrinhas, que estão aqui, parece que estão aqui a mais. Bastava dizer que o homem chegou junto de Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Mas aqui não. Aqui, um homem aproximou-se correndo. A gente sabe o que é que isto logo quer dizer. Quer dizer que este homem não podia perder a oportunidade de falar com Jesus. Para ele era uma questão prioritária. Era uma questão, não é o fazer, se não apanhar hoje, amanhã eu apanho a jeito. Não, foi correndo porque ele queria falar com ele naquela altura, naquela hora. Quanto mais depressa ele pudesse falar, melhor. Pôs-se a caminho, quando o homem se aproximou correndo, ajoelhou. Ora, isto para um judeu, calma aí. Não estamos a falar de cristãos, estamos a falar dos judeus. Estamos a falar de pessoas que não acreditam em Cristo, porque Cristo para eles era um homem como os outros. Era o filho do carpinteiro e tal, casado com Maria e tal, não sei o quê. E pouco mais. Este homem é capaz de ver mais longe e contra a mentalidade daquela altura, em que para eles Jesus era apenas um conterrâneo e nada mais. Ele foi capaz de ver mais longe, por isso correu ao seu encontro, para o encontrar e para saber aquilo que ele pretendia dizer e ensinar, e ajoelhou. Ora, só se ajoelha diante de Deus. Este homem já estava, de facto, muito para a frente em relação aos seus conterrâneos. Quando o homem se aproximou, correndo, ajoelhou diante dele, diante de Jesus, obviamente, e lhe perguntou: bom mestre, não é, ó mestre, ó setor, ó professor, não, é bom. E para ele dizer que ele é bom, ele próprio já fez uma caminhada, ele próprio já andou na catequese, mas mais até do que uns simples conceitos que ele decorou, mas no sentido etimológico de cœur, de coração. É um homem que foi capaz de integrar na sua vida aquilo que aprendeu na catequese. Bom mestre, eu sei que tu não és mau, eu sei que tu não queres que as pessoas sofram, tu és bom, tu és nosso amigo, tu gostas de nós, bom mestre, o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: porque é que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. E depois foi esclarecendo: tu sabes os mandamentos, tu sabes a lei, a Torá, aquilo que vos ensinam nas sinagogas, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus é a lei, a Torá, como eles dizem em hebraico. Tu sabes o que vem lá na Torá.
na Bíblia, na Tanakh, Bíblia, na Torá, que são os livros mais importantes, os 5, tu sabes o que é que isso diz, tu sabes o que é que lá vem. Não mates, não começas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Isto vem lá tudo. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isto tenho eu cumprido desde a juventude. Ouçam, quando a gente sabe, ainda hoje, que tanta gente acaba o curso da catequese e põe-se a milhas, quando a gente sabe que é na juventude que tudo desaparece por motivos diversos, como vem agora aqui no caso, este está a fazer um trajeto completamente diferente. Ele cumpre tudo desde a sua juventude. É desde a juventude que ele assimila a Torá, a lei, a palavra de Deus, e vai pondo em prática não só em termos de decorar, mas em termos de coração. Em termos de coração. Mestre, tudo isto tenho eu cumprido desde a juventude. E agora ouçam. Jesus olhou para ele com simpatia. A gente sabe o que é simpatia. Pois. Mas simpatia para nós é uma coisa. Mas para a gente perceber aquilo que aqui está traduzido por simpatia, temos que ir ao original. E o original é o grego. Em grego, simpatia é sympathos. Desculpem, eu não quero estar aqui a dar nenhuma aula, mas é a palavra que ganha outra vida, sabem? Porque a palavra simpatia é do grego sympathos, e pathos em grego quer dizer exatamente isto que estás a pensar, é paixão, amor. Quer dizer que Jesus olhou para este jovem, para este homem, com o coração. Não foi apenas com a simples simpatia que a gente está a traduzir a palavra. E tal, até foi simpático, disse bom dia e tal. Sim, até olha para mim, até pescou o olho e tal. Simpatia é a forma como isto foi traduzido. Agora, no original, aquilo que Jesus quis dizer através do São Marcos é que ele olhou com o coração, amou aquele homem. Ele foi através do coração com o coração, como que havendo ali uma cumplicidade. Deixa que eu volte atrás. E foi voltando para trás que até me perdi. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo estas palavras, anubiou-se do semblante, retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Eu penso, sinceramente, e acho que não é só para me justificar, quando aqui Jesus Cristo diz àquele homem, ao evangelista que diz que é jovem, aqui diz que é um homem, vai dar o mesmo. Quando lhe diz para ele vender tudo o que tem, não sei mais quantos, eu penso que isto tudo deve ser analisado assim, mas também noutra perspectiva. É como quer dizer assim, olha, tu queres subir de nível, outro level, ótimo, queres subir outro grau, tu já não te contentas, ele já estava por cima de toda aquela gente toda. Ele era praticante, cumpria a Torá desde a sua juventude, ele chamava bom mestre, ele era alguém que sabia muito bem em quem acreditava, ele cumpria tudo e não precisava que Jesus lhe dissesse aquilo que ele tinha que cumprir. É um homem que já estava acima da média, mas ele quer subir mais, e então, de facto, Jesus diz-lhe: olha, já queres subir mais? Isto não é para todos. Então, olha, tu, e é assim que eu traduzo um pouquinho, tu que já és capaz de perceber isto, tu que és capaz de dar algumas coisas e muitas coisas, dá-te a ti próprio. Oferece-te a ti próprio. Mais do que ter coisas para ti, procura que as tuas coisas sejam também dos outros, daqueles que precisam. Procura ser sinal deste amor de Deus para os outros. Procura, de facto, não ficar dependente apenas, o que acontece connosco, que é pondo assim algum dinheirito, o que se pode, de lado para o amanhã, para uma necessidade, e estamos sempre com esta almofada. Bem, pode ser necessário, e se o for necessário, já temos aqui alguma coisa, pelo menos já não ficamos completamente descalços. Quando se diz, vende tudo o que tens, é a mesma coisa assim, olha, confia cegamente em mim. Confia cegamente em mim. Não é no pouco dinheiro ou muito que possas ter lá no banco, mas confia cegamente em mim. És
capaz de apostar assim? Tu que já cumpres estas coisas todas desde a juventude, és capaz de ir mais longe? E depois vem na parte final: ó Senhor, olha que nós deixámos as casas, mãe, pai, por tua causa, e não sei mais quantos. O que é que Jesus responde? Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, e agora vem a parte importante, receberá 100 vezes mais, já neste mundo. Não é só no além, como o Karl Marx dizia, que a religião era ópio do povo, que era uma coisa que os padres diziam, que é para as pessoas ficarem meio anestesiadas, meio adormecidas, para se esquecer dos problemas da vida, porque mais tarde é que iriam para o céu. Não! Quem se dá nunca tem falta. E vós sabeis disso perfeitamente. Quando uma pessoa é capaz de dar e de se dar e se entrega ao outro, mesmo que sejam coisinhas de nada. Olha, fiquei muito contente esta semana, porque não teve nada a ver comigo, mas se calhar teve alguma coisa também. Sabem que eu fui professor de Educação Moral e Religiosa Católica, tive muitos alunos, já perdi a conta ao número deles, e foi com muita alegria que eu ontem, ao receber no correio uma revista, penso que é dos missionários combonianos, ou coisa assim do jeito, quem é que eu encontro na primeira página? A Márcia, a minha aluna de Educação Moral de Valongo, que estava ela a cuidar lá de uma criança lá da África, e que foi a primeira página. Eu assim, olha, realmente, quem diria a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que nós temos. Já nessa altura, ela fazia muitas perguntas e tudo mais, era uma pessoa muito interessada. E eu assim, nós às vezes perdemos estas oportunidades. E dar tudo passa por dar nada. Dar os pequenos nadas. Dar uma palavra amiga, uma palavra de simpatia. Dar uma palavra de consolo. Darmos nas pequenas grandes coisas. E quem fizer isso, não é só no além, é já no aquém. Vai receber mais casas, mais filhos, mais mulheres, o que isto quer dizer, como é óbvio, no sentido não literal, mas no sentido de facto de que vai ser feliz também nesta dimensão. E depois diz aqui, não só no além, mas já aqui. Mas também se diz, e com perseguições. Porque nem todos entendem isso. Porque isto não é para todos, é só para quem quer e gosta. Para quem quer e gosta e sofre. Para aquele que é sympathos, simpático. Para aquele que ama muito de coração, com o coração. Que o Senhor nos ajude a perceber aquilo que Ele quer de nós, a sentirmos chamados, a perceber o convite que Ele nos faz, para que possamos deixar aquilo que nos prende, mesmo que sejam coisas importantes, tendo em vista o fundamental, para que nós e também os outros por nosso intermédio possam ter aquilo que eu gosto de dizer, vida e vida por abundância. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.